Fala, nação rubro-negra, vamos acompanhar as informações do nosso Flamengo desta terça-feira. Flamengo que vai enfrentar o Fluminense no final do Campeonato Carioca. E o primeiro jogo já vai ser na quarta-feira, com o mando de campo do Fluminense. Então tem uma grande expectativa para esse jogo, vai ser uma revanche, porque o Fluminense foi o único time que conseguiu vencer o time do Flamengo nessa nova era Felipe Luiz. Então acompanhe as informações que tem muita coisa bacana. Vamos para o vídeo. Chegando a hora do primeiro jogo da final do Cariocão Fla-Flu ao vivo na Globo amanhã. Depois de mania de você, torcedor do Fluminense, tira uma onda dizendo que ganhar Fla-Flu é normal. Será que é mesmo? A gente foi atrás aí dos números, é daqui a pouco. Mas antes, notícias do Flamengo. Vou conversar com o Lucas de Sena, tá lá no Ninho do Urubu. O Bruno Henrique não vai jogar, Lucas. Já sabemos quem vai jogar no lugar dele? Grande Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. Essa é a principal dúvida que só deve ter uma resposta na cabeça do Felipe Luiz. A gente está aqui no Ninho do Urubu e daqui a pouquinho, às 3 da tarde, os jogadores vão estar chegando para o treino das 3h30. Vai ser a última atividade antes dessa final de amanhã no Maracanã, às 9h30 da noite. E aí, nesse treino dessa tarde, o técnico Felipe Luiz deve definir o time que começa jogando essa primeira partida da final. O Bruno Henrique está fora dessa primeira final. É dúvida também para a segunda, no fim de semana, porque está com uma lesão no músculo posterior da coxa. Dois são os principais candidatos para substituir o artilheiro do Flamengo na temporada com 5 gols. Um é o Luiz Araújo, que tem 4 gols e 2 assistências em 9 jogos. O outro é o Juninho, que tem 1 gol em 7 partidas com a camisa do Flamengo. Mas essa não é a única dúvida no time titular não, viu? Porque o Danilo está recuperado de um incômodo muscular que o tirou dos 2 jogos da semifinal com o Vasco. Então, ele pode voltar a ser relacionado. A dúvida é, se voltar, vai no banco ou como titular? Se for titular, provavelmente no lugar do Léo Pereira. O treino é às 3h30 da tarde, a gente vai seguir aqui de plantão, mas a atividade é fechada para a imprensa, ainda assim a gente tenta descobrir qual vai ser o time para informar amanhã aqui no Globo Esporte. Um abraço, Escobar! Lucas de Sena, o repórter que resolve qualquer problema. Muito obrigado, queridão. E ó, agora o André Pessoa, tá onde? Ele tá no Maracanã, onde vai ser o jogo amanhã. O Fluminense também tem lá suas dúvidas, né, André? Pois é, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. O Fluminense treina hoje, 4h30 da tarde, no CT Carlos Castilho. E aí o Mano Menezes deve definir a equipe que enfrenta o Flamengo amanhã aqui no Maracanã. Mano que vai ter praticamente força máxima para essa partida, com exceção do Paulo Henrique Ganso, que segue fora, e do Lima, que ainda se recupera de um problema muscular na panturrilha. O Mano poupou os jogadores no final de semana contra o Volta Redonda, né? Fuentes, Martinelli, Canóbio e Cano não começaram jogando no último domingo, mas devem ser titulares amanhã. O Fluminense tem 2 dúvidas na defesa. Na lateral direita, Guga ou Samuel Xavier, e na zaga, Freitas ou o Ignacio disputam uma posição ao lado do Thiago Silva. Thiago, recuperado de um problema no calcanhar esquerdo, ficou 1 mês longe dos gramados, atuou pouco mais de 70 minutos contra o Volta Redonda, vai voltar a disputar uma final com a camisa do Fluminense depois de 17 anos. A última foi lá em 2008, na Libertadores contra a LDU. E agora, em 2025, o Thiago Silva vai disputar pela primeira vez uma decisão de campeonato carioca e tenta esse título inédito numa carreira pra lá de vitoriosa. Escobar, grande abraço. Verdade, grande craque, grande jogador, André Pessoa, o repórter gente boa. São e é ainda a única equipe que já bateu o Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Será que o retrospecto entrará em campo? Pela 5ª vez em 6 anos, Flamengo e Fluminense disputam uma final de campeonato carioca. A partida desta quarta-feira no Maracanã promete grandes emoções. Enquanto o Flu vem de uma crescente na temporada, o Flamengo ainda não perdeu nenhuma partida neste ano. Além disso, o time comandado pelo técnico Felipe Luiz só tem uma derrota, justamente contra o Fluminense, pelo Brasileirão do ano passado. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar
nessa receita que queremos nós que funcione. O técnico Mano Menezes decidiu mandar a campo um time misto no último domingo contra o Volta Redonda, com apenas 5 titulares. Por causa da maratona de jogos, a ideia do treinador era descansar alguns atletas para chegar em alta performance na final do estadual. Recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo, o zagueiro Thiago Silva atuou por mais de 70 minutos no último domingo e deve começar como titular. Assim, ele vai disputar uma final pelo tricolor após 17 anos. A última decisão foi a da Libertadores de 2008, vencida pela LDU. Além disso, quem pode ganhar chances no time ao decorrer da partida é o recém-contratado Joaquim Lavega. O atacante uruguaio está pronto para ser utilizado. Eu havia falado com ele antes do jogo, que a minha intenção era utilizá-lo durante a partida em alguns minutos, mas o jogo não deixou. Às vezes você planeja, nem tudo que você planeja você consegue executar. A gente achou que naquela hora aí teve que mexer em outras peças antes. E aí ficou para a próxima. Ele já vem treinando bem com a gente, é um jogador de velocidade, é um jogador de lado com bastante característica. Quem sabe aí nos jogos da final ele não apareça. O Flamengo tem uma baixa importante para o clássico. O atacante Bruno Henrique teve uma lesão confirmada na posterior da coxa direita e desfalca o rubro-negro no primeiro duelo da decisão. Ele já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube, mas dificilmente terá condições de atuar também no próximo fim de semana. Já iniciamos o tratamento e já teve uma boa evolução hoje. E agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. Sem Bruno Henrique, o rubro-negro tem algumas alternativas para compor o ataque. O mais provável é que Filipe Luiz utilize Luiz Araújo no lugar do camisa 27. Por outro lado, o Fla terá o retorno de Danilo. O defensor foi desfalque contra o Vasco por causa de um incômodo muscular, mas não apresentou mais dores e trabalhou com a preparação física nesta segunda. Michael e Cebolinha seguem como desfalques. Agora é o seguinte, falando ainda do clássico decisivo de amanhã, você conhece aquela música, né, que a torcida do Fluminense canta? Ganhar Fla-Flu é normal. Aí eu te pergunto, é normal mesmo ou não? Maracanã, a casa do Fla-Flu. Esse clássico que já foi letra de música, capítulo de livro, cena de filme. Esse clássico que é a essência do futebol brasileiro, está de volta ao estádio. Amanhã tem a primeira partida da final do Carioca. E essa história tão bonita, escrita pelos clubes, é repleta de vitórias, derrotas, empates para os dois lados. Mas, de uns tempos para cá, a torcida tricolor tem cantado diferente. Vamos vencer, ganhar Fla-Flu é normal. Ganhar Fla-Flu é normal? De onde você tirou essa história? Olha, pra gente que tá na arquibancada, sempre que interessa, ganhar Fla-Flu é normal. Meu nome é Giovana Areias, eu sou torcedora do Fluminense. Eu acho que essa música exemplifica bem o que é o Fla-Flu, né? Na hora de decisão, o que realmente importa é que o Fluminense sempre ganha. Ô, Giovana, você já se aprofundou historicamente para saber se essa letra está correta mesmo? Eu prefiro acreditar na história que eu vejo na arquibancada. Percebemos que a letra não está muito coerente, não. Não está coerente, não. São 165 vitórias do Flamengo, 146 empates e 142 vitórias do Fluminense. 648 gols para o Flamengo, 689 para o Fluminense. Meu nome é Davi Buter, eu sou produtor e pesquisador. Esses números falam sobre o total de jogos neste confronto. Mas e se a gente for falar só de finais? Quem é que leva vantagem? Aí você vai ter tudo que é tipo de critério, né? Se for final tá 4-4. Final, valendo taça, duelos mata-mata, decisão do Carioca. Flamengo ganhou em 1991, 2017, 2020 e 2021. O Flu ganhou em 1936, 1973, 2022 e 2023. O Escobar ainda traz um outro ponto, bem específico e interessante. Peraí, deixa eu entrar nessa conversa aí rapidinho, porque nessa conta aí de 4-4, a
a gente não está contando alguns jogos decisivos, porque o Cariocão, gente, já teve um monte de regulamento diferente, decisões com 3 times, até mais. Aí, em alguns anos, o Fla-Flu não era a final, mas era o último jogo do campeonato e valendo taça para os dois. Por exemplo, em 1972, deu Flamengo, com mais de 136 mil pessoas no Maracanã. Em 95, naquele famoso gol de barriga, deu Flu. Aí, por essa conta de duelos decisivos que valeram taças, aí tá 7-6 pro Fluminense. Vai daí, Kiko. E tudo começou lá atrás, 7 de julho de 1912, o primeiro Fla-Flu. De lá pra cá foram mais de 450 confrontos. Teve o gol do Assis em 1984. Olha o toque! Gol! Assis, número 10! E pra você, Joel Santana, qual é o seu Fla-Flu preferido? É difícil, foram tantos Fla-Flus que passei na minha vida, pelo lado do Flamengo, pelo lado do Fluminense. O que me lembra é o que fica dentro da história. Eu fui campeão em 95 pelo Fluminense. Foi um jogo incrível que nós fizemos 2-0. O Flamengo tinha um time muito bom, era o time do Itonho. A hora que nós erramos, nós tomamos 2 gols deles. Aí parecia que estava perdido, foi aí que o Flamengo errou um passe. O Ronald já sabia que eu deixei meteu direto no Ailton. O Ailton entrou na área de bola para cá, de bola para lá e bateu. Já na grande área, mais um corte, Ailton, lindo lance. Gol! É do Fluminense! O papai fechou a casinha e foi festejar. Ô Joel, e aquele Fla-Flu, historicamente pra você, representou o quê? A história do Papai Joel de todos os Fla-Flus. Essa você não pode perder. Fez a propaganda. E do lado do Flamengo também teve história. O show do Zico em 1989. Virado em 2010, era o time do Adriano Imperador. E o que aconteceu em 1991, Nélio? Flamengo campeão, né? Foi o primeiro título, né, carioca na minha carreira. Primeiro título depois, jogando também com a camisa número 10, depois da saída do Zico em 89. Então foi um título que marcou muito, principalmente para mim. É um misto, né, de emoção, satisfação, principalmente para quem já desfrutou esse grande clássico. Os jogadores, os treinadores, a história, a torcida. Amanhã tem mais um Fla-Flu e o Maracanã vai estar aqui, só aguardando. E com música, vamos vencer, ganhar Fla-Flu é normal, nem ser, Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Amanhã é um dia especial, hein? Tem semifinal da Supercopa Feminina, Flamengo e São Paulo, ao vivo na Globo, 4 da tarde. E amanhã o Globo Esporte é direto do Maracanã, que é o palco da final do Cariocão. A gente vai trazer notícias ao vivo de Flamengo e Fluminense, reportagens especiais, convidados que já sentiram esse doce gostinho de ganhar um título em cima do rival. Amanhã, tô esperando você direto do Maraca.